Igreja Viva de Jesus, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Eu vou trazer uma palavra de Deus para a sua vida hoje, muito profunda, e sei que você vai aprender muito com a revelação do Espírito Santo. Mas antes, feche os seus olhos e repita comigo esta oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, me revele a Tua palavra de forma profunda e pessoal aqui na Tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. De pé, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13. Nós vamos ler de pé em reverência à palavra de Deus. A palavra-chave da mensagem de hoje é discernimento. Fala comigo assim, discernimento. Você sabe o que é discernimento? Discernimento é aquela capacidade que você tem de saber o que é luz e o que é trevas. Saber discernir o que é bom do que é mal. Saber o que você deve fazer e aquilo que você não deve fazer. Sabe, como pais, nós temos que nos atentar muito à educação que aplicamos a nossos filhos. Eu percebo erros muito simples que têm um impacto muito sério e severo na vida dos nossos filhos, que às vezes nós cometemos por pura distração. Quer ver um deles? Você não é claro com seu filho em dizer a ele aquilo que é errado e aquilo que é certo. Porque talvez para você seja tão óbvio aquilo, e eu tenho uma máxima comigo, o pessoal que trabalha comigo no escritório da obra já sabe. E os pastores e bispos também repetem isso porque me ouvem tanto falar, que é o óbvio tem que ser dito. E isso é sobre liderança. E educar um filho é liderá-lo. Você precisa liderar sua casa. Você precisa liderar seus filhos, instruí-los no caminho que eles devem andar. E às vezes nós erramos nisso como pai, como mãe. Porque pra gente é tão óbvio o que é certo que a gente chama a atenção duramente do filho da gente por causa de um erro que ele cometeu e se esquece de ensinar como que naquela situação ele deveria agir. A gente fala, você fez errado, não pode fazer assim, você sabe o quanto isso é terrível. Eu vou te punir, você merece ficar de castigo, você merece ser corrigido e eu te corrijo porque eu te amo, porque o que você fez foi errado. E vira as costas e sai. Se coloque no lugar do seu filho que está começando a vida agora. Ainda mais se ele for um adolescente, que é a fase mais difícil da vida de um ser humano. Ele deve olhar para você e pensar, meu Deus, eu fiz assim porque eu pensei que era certo. Como que é o certo? Eu sei que eu fiz errado, e agora? Como que eu deveria ter feito? Porque você não deu a ele o discernimento. Vem cá, o que você fez errado, nessa situação você deveria fazer desta outra forma, preste atenção. Agora você percebe seu erro? Então, numa próxima vez, você não vai fazer como você fez agora, você vai fazer desse jeito que eu tô falando. Porque esse jeito que eu estou falando é que é o certo. Entendeu? O erro e o acerto, o errado e o certo. Então você passou para ele discernimento. E a palavra-chave de hoje é discernimento. Vamos ver? Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Vamos ler de pé em reverência à palavra de Deus. Diz assim: pois a palavra de Deus
é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes é aquela que corta tanto de um lado quanto do outro. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Meu Deus, é tênue a linha que separa nossa alma do nosso espírito. É muito forte, né? E a palavra de Deus é a única que tem poder de penetrar tão profundamente, tão precisamente a ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Meu Deus, se ler isso daqui não te causa um temor reverencial para com o seu Criador e Pai, tem alguma coisa muito errada com você. Porque isso aqui é de estremecer. Cada um de nós vamos prestar contas, não só do que fazemos, mas das intenções e motivações que nós abrigamos em nosso coração. Eu quero lidar com isso profundamente com você hoje aqui. Nós vamos falar sobre isso, eu vou te ensinar discernimentos da sua vida espiritual, da ambiência da sua casa, dos lugares em que você se insere, que você escolhe conviver, o que tem impactado diretamente sua alma, seu espírito. Sua alma é a essência de quem você é o centro das suas emoções, é a sua eternidade. Sua alma será salva e para sempre permanecerá na essência de que você tem construído nela no céu. Ou, se você não for salvo, sua alma para sempre perecerá no inferno. Agora, eu quero te ensinar a discernir se você tem conduzido sua vida para o caminho de vida ou para o caminho de morte, para o caminho de bem ou para o caminho do mal. Não se engane, o mal não vai vir com cara de mal, ele vai vir disfarçado de diversão, ele vai vir disfarçado de sedução, ele vai vir disfarçado de coisas boas, de aproveitar a vida, e vai te tragar e te destruir de uma forma terrível que depois não tem conserto. Então você precisa ter discernimento. E o discernimento que você precisa, o Espírito de Deus está te entregando hoje aqui de uma forma íntima e profunda. Lembra da oração que nós fizemos no início hoje? Da mensagem? Uma revelação da mensagem de hoje, íntima e profunda, que o Espírito Santo vai tratar aí, diretamente com você. Palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar. Daqui a pouco nós vamos ler de novo o texto da palavra de Deus, Hebreus 4, capítulo 4, versículos 12 e 13. Eu quero que você marque na sua Bíblia, você vai ler de novo depois em casa, porque é muito forte. Isso aqui é muito forte e muito poderoso. Hoje eu vou ensinar como que você faz para entrar miséria na sua vida e na sua casa. Presta atenção para que você tenha discernimento e não faça errado, mas faça certo. Porque para dar certo tem que fazer certo. Não é assim que você ouve a gente falar todo dia aqui no santuário? Pois é, para dar certo tem que fazer certo. Você deve estar pensando que o que faz entrar miséria na sua casa é macumba. E não é. Não é feitiço, não é macumba. O que faz entrar a miséria na sua casa é o meio em que você escolhe conviver. Preste atenção. O homem é fruto do meio. Eu aprendi isso na escola. E quanto mais estudo, quanto mais lido com pessoas, o que faço todos os dias num volume muito grande,
numa frequência muito grande, mais percebo o quanto isso é verdadeiro. O homem é fruto do meio. Você é fruto da média das 5 pessoas que você convive mais de perto, dos ambientes que você convive mais frequentemente. Se você convive com pessoas miseráveis, pessoas que têm uma mentalidade escassa, pessoas que têm comportamentos mundanos e demoníacos, como o hábito de falar palavrão, de xingar, encher sua boca de ódio, até mesmo em momentos de diversão, como num jogo de futebol, solta um palavrão atrás do outro. Isso tudo atrai miséria para sua vida. A palavra de Deus chama palavrão de palavras torpes e tem um poder de empobrecimento, miserabilidade altíssimo na vida de uma pessoa. Ah, apóstola, mas eu gosto de falar palavrão, eu acho legal, acho divertido. Quer falar palavrão? Então não queira prosperar, porque os dois não combinam. É muito importante você entender isso. Eu estou escrevendo um livro, já está indo para a gráfica essa semana, que eu trato profundamente sobre o tema prosperidade. E muitos se enganam achando que prosperidade é só financeira. Não, prosperidade é também financeira, é também dinheiro, mas é só um dos 7 pontos que se compreende prosperidade numa totalidade existencial. Para uma pessoa viver com completude, ela precisa alcançar esses 7 ápices de prosperidade na vida dela. E nesse livro eu ensino o caminho para você alcançar esse sucesso de prosperidade nessas 7 áreas da vida de uma pessoa. Mas voltando aqui à mensagem de hoje. Discernimento. Discernir o que é bom do que é mal. E ter coragem e firmeza para se posicionar contra aquilo que é mal na sua vida. Ter coragem de se posicionar contra aquilo que vem para te roubar, te matar, te destruir, acabar com a sua vida, acabar com o seu destino. Quando Abraão percebeu que o sobrinho dele, Ló, estava dominado por um espírito de miséria, Abraão virou para Ló e disse assim: eu quero que você escolha um caminho para você seguir. E Ló, olhando para o momento é só um momento, tanto bom quanto ruim, passa. Eu aprendi com o meu pai, o apóstolo Adelino de Carvalho, que a vida é uma roda gigante. Uma hora você está por cima. Cuide de como você vai tratar as pessoas. Cuide de como você vai administrar tudo aquilo que está nas suas mãos enquanto você está por cima. Porque uma hora você está por baixo. E na hora que você está por baixo, você pode ter vergonha ou dignidade. Depende muito de como você comportou no momento que estava por cima. E Ló, ele perdeu a visão de Deus. Mas Abraão não. Abraão diz para Ló: escolhe qual caminho você quer seguir, já que vamos nos separar. Você pode escolher qual o melhor destino para a sua vida, caminho que você quer trilhar. E Ló escolheu no momento o que os olhos dele disseram para ele que era o melhor. E ele escolheu os campos verdejantes e foi para o caminho, Abraão foi para o caminho oposto. E você sabe o que Abraão disse? Ele disse: não importa o caminho. Porque o que realmente importa e determina a prosperidade da minha vida não é a realidade que eu estou vendo. É Deus estar comigo. Se Deus estiver comigo, para qualquer lugar que eu for, Ele vai me prosperar. E de fato, Abraão foi para o lugar onde naquele momento parecia pobre e Deus fez ele enriquecer assim violentamente. E Ló foi fracassado, perdeu tudo, viu tudo ser destruído, mesmo tendo ele no momento escolhido aquilo que aparentemente era o melhor, era o que realmente demonstrava ser um bom proveito da vida. Pensa nisso.
Outro exemplo, Esaú e Jacó. Esaú, ele tinha tudo. Jacó não tinha nada, só a fé e o desejo ardente de fazer o que tivesse que fazer para alcançar de Deus a bênção que enriquece. Esaú estava tranquilão, eu já tenho tudo, eu já sou abençoado. E Jacó, na hora que viu que Esaú estava com fome, foi até ele e ofereceu a ele um prato de lentilhas em troca da bênção de Deus. Esaú perdeu a visão do sagrado. Esaú não deu valor ao que realmente tinha maior valor na vida dele, que era a bênção de Deus. E então ele deixou de pensar com o cérebro e pensou com o estômago. Ele pensou com a fome, ele pensou com as emoções. Ele não teve discernimento. Então, porque ele estava com fome, ele falou: fique com esse direito da bênção de Deus para você, porque isso não me vale nada agora que estou com fome. Eu estou com fome, eu preciso matar minha fome. Me dá esse prato de lentilhas aqui. Comeu e perdeu todo o seu destino, porque ele não teve discernimento. E o discernimento lhe faltou, porque faltou primeiro a visão do sagrado, a visão de reverência daquilo que realmente é importante. Escuta, um momento é só um momento e ele vai passar. Fique com a fé, porque ela sim determina um bom destino para a sua vida, se você tiver atitudes de fé que valem mais do que 1000 palavras. Bom, toda pessoa miserável, ela vai pela aparência e pelo momento. Vou repetir isso para você, porque a palavra-chave hoje é discernimento. Toda pessoa de espírito miserável, de mentalidade escassa, miserável, que nada tem a ver com Deus, ela decide pela aparência e pelo momento. Ela vive com medo de faltar, ela vive com medo de acabar, ela decide pelo hoje, pelo agora. Será que eu vou ter outra oportunidade? Será que se eu fizer isso agora vai acabar amanhã? Será? Ela vive do será. A fé não tem será, a fé tem certeza das coisas que você espera. A fé não tem será, a fé tem convicção dos fatos que não se veem. Quem está entendendo, diga graças a Deus. É muito importante você entender isso. Então, Abraão, ele foi pela palavra de Deus. É o que nós temos que fazer, ir pela palavra de Deus. Ela tem o poder de nos dar discernimento. Ela tem o poder de guiar nossa vida a um caminho assertivo, a um caminho de vitória, a um caminho de prosperidade e abundância, a um caminho de felicidade. Abraão ficou com a palavra de Deus e ele declarou: se o Senhor for comigo, eu sei que eu vou prosperar em qualquer lugar. Muito forte, né? Jacó foi além, ele virou sócio de Deus. Ele falou: se o Senhor me prosperar, se o Senhor for comigo no meu caminho, tudo que o Senhor me der não tem nada, mas aquilo que o Senhor vai me dar, eu vou ser fiel ao Senhor e vou te dar o dízimo. Olha que ousadia, que atrevimento. Eu fico encantada. E mais do que eu, ficou Deus. Olha o tanto que Deus fez na vida de Jacó, até fazer ele se transformar em Israel. E hoje todos nós somos pequenos Jacós. Israel de Deus. Hoje, o Jacó, hoje somos eu e você. Isso é muito forte, Igreja Viva. Então, a mensagem, a teologia da prosperidade de forma revelada, o revelado é aquele que recebe direto do Espírito Santo de Deus, a rema, a revelação, a clareza de pôr em prática na sua vida e começar a desfrutar daquilo que está na Bíblia. É lindo, é forte, é poderoso, é transformador, mas eu quero isso para mim. O revelado desfruta na sua carne, na sua vida, na sua pele, o que está registrado na palavra de Deus, porque o Deus é o mesmo. O meu Deus é o Deus da Bíblia, é o Deus de Israel, é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eu não vou negar que o apóstolo nesses últimos dias tem
sido muito atacado por defender a mensagem da teologia da prosperidade. E enquanto esses crentes aí, miseráveis, ficam xingando e inventando um monte de mentiras, outras coisas que eles falam até verdade, mas eles ficam com tanta raiva da prosperidade desta obra, que eles falam com tanto ódio, com tanta inveja. E enquanto eles estão falando, o apóstolo está só comprando terreno para a igreja, construindo santuários lindíssimos, catedrais, sedes, santuários lindíssimos, para a glória de Deus. E aconteceu uma coisa muito forte na Segunda Apostólica, que o apóstolo, quando ele chegou com o carro dele, e foi a primeira celebração que nós tivemos na sede nacional, que o estacionamento, aquele estacionamento grandão, foi usado com acesso direto para o santuário. E quando o apóstolo chegou com o carro dele, colocou o carro dele lá, ele teve dificuldade, porque já estava cheio de carros, o estacionamento de cima já estava até fechado, porque já não cabia mais carro. E o de baixo, grandão, enorme, o lançamento, o que foi inaugurado, estava cheio, muito cheio. E aí, quando o apóstolo desceu do carro, tinha um grupo de presbíteros esperando por ele, e aí fizeram festa, e teve um que virou para ele e falou assim: apóstolo, e quando não couber, porque logo não vai caber os carros aqui, como é que nós vamos fazer? O apóstolo chamou o irmão, foi lá na rua e falou assim: tá vendo ali? Aquele lote ali? A gente compra aquele ali e faz mais estacionamento lá. Ou seja, olha a mentalidade de abundância, de riqueza para o reino, para Deus, para o povo de Deus. E olha a quantidade de irmãos que antes não conseguia ir nem de ônibus, tinha que ir a pé porque não tinha nem o dia da passagem. E agora estão indo nos seus carros maravilhosos, moto, os irmãos felizes, prosperando, sendo abençoados por Deus, por serem fiéis a Deus. Discernir o que é bom do que é mal, o caminho certo do caminho errado, o caminho estreito do caminho largo, o caminho que leva à vida eterna e abundância e o caminho que leva à perdição e à miséria, à destruição. Bom, meus irmãos, eu quero falar um pouco agora sobre discernir as obras que nós realizamos para Deus por amor, das obras que nós realizamos para Deus em forma de sacrifício por necessidade. Preste bem atenção. Nós temos alguns irmãos inesquecíveis que marcam essa obra, outros que já até partiram para a glória, como o caso do nosso presbítero José Germânio, da Sede Nacional, que realizou tanto para Deus no Santuário Sede Nacional e na obra em todo o Brasil. E hoje ele já não está mais conosco aqui na terra, mas ele está desfrutando de um galardão grandioso no céu pelo tanto que ele fez pelo reino aqui na terra, na obra de Deus no santuário. Outros, como o nosso precioso presbítero José de Fátima, que eu cresci vendo ele ser presbítero do Ministério do Espírito Santo. Hoje, ele já não é mais presbítero no Ministério do Espírito Santo local. Ele é presbítero em todo o Brasil, como todo presbítero é presbítero em qualquer lugar no reino dos céus. Mas ele atua no santuário em que a esposa dele, onde a nossa amada profetisa Geni Lênis é pastora, santuário da Tupinambás. Mas o presbítero José de Fátima pode até ter esquecido do quanto ele realizou com obras de amor e serviço na casa de Deus, no santuário do Ministério do Espírito Santo. Mas Deus jamais esquecerá do que ele fez naquele lugar. Eu nunca esquecerei, e nem um apóstolo jamais esquecerá. O Ministério do Espírito Santo é um santuário muito marcante nessa obra, por muitos acontecimentos. Antes de eu ser gerada no ventre da minha mãe, foi naquele altar que eu fui consagrada a Deus e me tornei nazireia antes de ser fecundada. Isso há 35 anos atrás. O santuário do Ministério do Espírito Santo, que antigamente era a sede nacional, não é onde é hoje, né? Na época era lá a sede nacional.
ele foi o primeiro santuário a receber as 7 tochas no santuário e no altar. O ministério do Espírito Santo, ele tem assim uma história muito forte, muito linda, muita coisa grandiosa Deus realizou e realiza naquele lugar. Mas tem marcos na obra que são inesquecíveis, como essa história linda que foi escrita por obras de amor, serviços de amor à obra de Deus, ao reino, ao povo do reino dos céus, a Deus no santuário, que o presbítero José de Fátima fez. Quer ver outra coisa? Lá no santuário sede de Salvador, o apóstolo comprou o terreno para levar o santuário sede de Salvador, e jamais será esquecido aquele grupo de presbíteros que reuniu a esposa, o marido, os filhos, a família, e especialmente aquele presbítero que pegou a sua esposa e foi até aquele lugar para poder fazer toda a limpeza, e se dedicaram para que tudo fosse preparado para receber o santuário, para se tornar ali, naquele lugar, território sagrado, santuário de Deus. E aí você pode olhar para mim e dizer: mas apóstola, eu não faço atos de serviço no santuário, mas eu sou uma pessoa que sacrifica muito. Eu sou fiel no meu dízimo, nas minhas ofertas. Pois bem, esta obra de atos de serviço tem um valor que é aos olhos de Deus, aos olhos do apóstolo, aos meus olhos, que é um valor diferente do valor que tem uma pessoa que dá o seu sacrifício no altar de Deus para receber uma cura, para fazer seu pacto de proteção com o arcanjo Miguel, para ir até o Monte Manaim, para ser liberto, para ser transformado, para Deus intervir em sua causa, que tem um valor diferente aos olhos de Deus daquele que é fiel no dízimo. Então eu tenho que escolher qual, apóstola? Você tem que fazer os 3. Porque cada um tem uma bênção específica que, através de uma outra atitude de fé, você não alcança. A bênção que você tem ao ser fiel a Deus no dízimo, a oferta de sacrifício e os atos de serviço no santuário não vão te dar. Somente o ato de ser fiel a Deus no dízimo. A oferta de sacrifício que você faz no altar de Deus, como aquele irmão que todo encontro no Monte Manaim ele dá uma oferta perfeita pela sua família e ele vai sozinho para o Monte Manaim, mas com uma oferta perfeita, para apresentar a Deus sua família e receber a bênção de Deus para toda a sua família. E como é que ele levanta essa oferta alta? Todo encontro no Manaim tem a oferta a parte dele e do trabalho dele. Tem da esposa e tem dos 4 filhos. Dos 5, o marido, a esposa e os 4 filhos. Tudo adultos, filhos. Só ele vai ao Monte Manaim. Mas a esposa e os 4 filhos ajudam a levantar essa oferta, porque sabem que o pai está indo buscar a bênção de Deus no Monte Manaim para toda a família. Entende? Então, a oferta de sacrifício, ela te faz alcançar uma bênção de Deus diferente da bênção que você alcança através da fidelidade no dízimo e através dos atos de serviço no santuário. Cuidar do santuário, cuidar do Monte Manaim, você vê, cada altar no Monte Manaim tem um grupo de irmãos que cuida com amor, como uma oferta de ato de serviço. Isso para Deus tem um valor muito grande, muito grande. Às vezes você, minha amada irmã, está aí no seu santuário cuidando do altar, limpando os objetos sagrados. Você limpa as cadeiras que as ovelhas de Jesus vão se assentar e você acha que ninguém está vendo. Você está enganada. Deus está te vendo e está aplaudindo as suas obras de serviço para o reino. Talvez você está lá naquela luta na visita, lutando com o evangelismo, assim, na unha mesmo, arrancando as almas da mão do diabo para trazer para o reino, e acha que está sozinho, que está sozinha nessa guerra, que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Não se engane, não se engane, não se engane. Deus vê tudo. E é com esta palavra e essa mensagem recheada de informação e discernimento, que é a palavra-chave da pregação de hoje, que eu quero ler com você mais uma vez o texto sagrado da mensagem de Deus para a nossa vida nesse domingo feliz na casa do Pai. Por favor, acompanhe comigo. Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Agora você vai explodir sua cabeça. Depois de tudo que eu falei, ao ler novamente a Escritura Sagrada, você vai ver o quão rico é essa Escritura Sagrada para a nossa vida
e para o discernimento do nosso comportamento aos olhos de Deus, que tudo vê, que tudo percebe e que de tudo que fazemos e da intenção e motivação do que fazemos, prestaremos contas a Ele. Vamos lá? Tá pronto? Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, ela funciona, ela é viva e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Está pronta para cortar. Corta para um lado e corta para o outro, corta para a bênção e corta para a maldição. O que você quer? Tem que discernir. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada é nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Deus está vendo tudo. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. É muito sério. É muito sério. Tem pessoas que não entendem que se não tiverem discernimento, elas nunca vão conseguir entender a grandeza de uma fé sacrificial, a grandeza de atos de serviço para o reino e o sacrifício que atrai para a nossa vida a proteção, o sacrifício que atrai para a nossa vida a prosperidade, o sacrifício que atrai para a nossa vida a saúde, a alegria, a paz. Sem discernimento, você não vai escolher caminho nenhum, você vai ser conduzido, levado, é aquela história, né? Nunca chame seu filho de levado. Comecei a pregar sobre sua conduta diante dos seus filhos, vou encerrar falando sobre isso. Nunca chame seu filho de levado, de levada. E cuidado para você não ser um levado. Porque uma pessoa levada, uma criança levada, é uma pessoa que não tem domínio próprio, é uma pessoa que não decide a vida dela, ela é levada pelo mal, ela é levada pelos maus caminhos, ela é levada pela correnteza, ela é levada pelas emoções, ela é uma pessoa almática, levada pela fúria, levada pela criatividade exacerbada, sem discernimento. Levado, né? Não chame seu filho de levado, não. Seu filho, ele é dominado pelo Espírito Santo. Ele tem domínio próprio. Você não é levado. A palavra de Deus diz que a pessoa instável, que não tem discernimento, não tem firmeza de decisão, ela é levada para lá e para cá, como a onda do mar. Ela não recebe nada de Deus, porque ela é instável em tudo que faz. Levada. Tem até uma música do mundo, muito conhecida, demoníaca, que diz assim: deixa a vida me levar. Né? Vai se rendendo aos prazeres da vida. Nunca diga não. Pai, deixa a vida te levar. Deixa. Vai levar, deixa a vida levar. Sabe para onde vai levar? Para o inferno, que começa aqui na terra. Vai levar para todo tipo de doença, vai levar para todo tipo de infernos, vai levar para todo tipo de males, para todo tipo de destruição. Vai levar para todo tipo de tortura e sofrimento, que o inferno faz questão, de garantir que você sofra muito aqui na terra antes de te matar. Deus te deu um espírito de discernimento para você separar a luz das trevas. Discernimento. Põe a mão direita na sua cabeça e fala comigo assim: eu tenho que ter discernimento. Discernimento para separar a luz das trevas, o bem do mal, a alegria da tristeza, a fé da dúvida, a coragem da timidez, o sonho da morte. Sonho é vida, quem parou de sonhar já morreu.
Como você vai fazer da sua vida uma vida vitoriosa? Como? Como? Pelo espírito de discernimento, que é tão forte que ele vai até no osso. Como nós estamos lendo aqui. Eu vou ler pela terceira vez, mas agora eu quero que você fique de pé no seu lugar. E pode ficar com a Bíblia fechada, que eu vou ler para você, que nós já lemos 2 vezes, vou ler a terceira vez agora, porque eu quero que você reflita sobre isso. Diz assim, Hebreus 4, 12 e 13. Pois a palavra de Deus, que é essa que eu estou ministrando para a sua vida hoje aqui, e você recebe aqui no santuário, a cada vez que você vem na casa do Pai. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Como anda seu coração? Como anda suas intenções, suas motivações? Como anda a sua preocupação em fazer o certo para dar certo? Como anda o seu anseio pela vida? Em honrar aquilo que Deus te deu como uma dádiva, que é a vida? Como estão seus preparativos para celebrar a vida que Deus te deu como uma dádiva? Você vai proteger aquilo que Deus te deu como mais sagrado, que é a sua vida? Vai proteger o seu corpo, que é o templo que mora você e o Espírito Santo? Como andam suas intenções e motivações? Por que eu estou perguntando isso? Por causa do versículo 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Deus está vendo, está acompanhando, está pronto para te ajudar se você se levantar e determinar fazer o certo. Mas se você quer fazer o errado ou deixa a vida me levar, meu pai, ele vai lamentar, mas ele não pode te ajudar, porque Deus não obriga ninguém a vencer na vida e muito menos a obedecê-lo. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Discernir o que eu estou fazendo de errado na minha vida que eu preciso corrigir. Será que eu estou realmente dando valor à vida, que é uma dádiva que Deus me dá? O que eu tenho que fazer certo para dar certo, porque está dando errado, porque eu estou fazendo errado? E o que você não sabe, peça ajuda ao seu profeta, porque ele vai te direcionar, ele vai te instruir. Deus te abençoe e te dê espírito de discernimento e de revelação, em nome de Jesus. Reino dos céus, reino dos céus. A Igreja das Águias.